Bom dia, leitores e leitoras, sejam bem-vindos ao Leitura SA de hoje. Pedindo previamente desculpa por não ter gravado na quinta-feira, tá? Eu vou ter que fazer uma prova muito importante no domingo, inclusive talvez domingo nós não tenhamos, certo, vídeo, porque eu vou ficar com o tempo realmente muito apertado, mas qualquer coisa eu reponho aí para vocês segunda-feira, tá bom? Então, agradecendo aí a atenção de todos e a compreensão também, tá? Hoje a gente vai falar de um livro que são as Confissões de Santo Agostinho, um livro excepcional, praticamente obrigatório para quem é da religião católica e também para a filosofia, certo? Porque é um livro que tem uma qualidade de pensamento, uma qualidade de análise impressionante, certo? Digo aí que é um livro ímpar nesse sentido e que qualquer pessoa que esteja, inclusive até querendo entender as questões de como é que um filósofo pensa, como é que você consegue fazer essa análise filosófica de certos elementos, é um livro exemplar, tá certo? Então, eu já estou aqui, né, indicando esse livro para qualquer pessoa que queira ler, tá certo? E esses são alguns pontos importantes para a gente conseguir entender como é que Santo Agostinho faz essa análise, tá certo? Esse livro ele foi escrito aproximadamente, as confissões dele aconteceram aproximadamente em 432 depois de Cristo, certo? Então, é um livro bem antigo. Mas que você vai ver alguns elementos ali no livro, principalmente de Platão, Aristóteles, certo? E também você vai ver ele citando alguns filósofos e políticos, por exemplo, como Cícero, por exemplo, também ele cita também, salvo engano, quando ele começa a falar de política, ele cita Marco Aurélio, tá certo? Mas eu quero fazer essa ressalva, porque o livro tem aproximadamente 500 páginas, pode ser que eu esteja trocando alguns desses autores, mas com certeza ele fala de Cícero, tá certo? E aí, o que é que esse livro vai analisar, tá certo? Interessante é porque assim, a confissão é um ponto de partida muito importante porque ele parte desse princípio de que ele vai analisar os próprios pecados e ele vai confessar esses pecados na forma, né, da escrita. Esse livro traz um aspecto chamado exegese, que ele vai analisar alguns termos, destrinchar esses termos em significados mais amplos, tá certo? E outra coisa que ele vai fazer muito bem é a questão de que vai trazer várias passagens da Bíblia. Então, para quem estiver estudando na Bíblia, esse livro é sensacional, tá? Então, o que acontece? Hoje eu não vou trazer todos os elementos desse livro porque é praticamente impossível, certo? Mas eu vou pegar os três que eu, quando li o livro, considerei os principais. Eu vou dividir essa análise, tá certo? Em três pontos essenciais desse livro, que é a característica principal de Deus, certo? Ou seja, a característica divina. Depois nós vamos falar sobre a felicidade, certo? E depois vamos encerrar com a questão do tempo. São três coisas assim que você vai ver ali que são as qualidades de pensamento mais refinadas do Santo Agostinho, tá certo? Então, começando ali para a questão da característica divina. Santo Agostinho ele vai falar da seguinte questão: como é que a gente pode analisar realmente o que é Deus e sua essência e seu significado, certo? E ele faz uma questão de digressão sempre nas passagens de análise filosófica dele. O que seria isso? Ele vai colocar Deus lá nas alturas, vai analisar algumas questões um pouco mais dessa natureza divina, vai chegando nas questões do homem e aí vai chegando nele. Então é por isso que eu falo essa digressão, né? Indo do mais sublime até o não tão sublime, tá certo? Então é fantástico essa sacada que ele teve, essa sensibilidade que ele teve para analisar filosoficamente o objeto, tá? Então vamos lá. Primeiro que ele vai focar na infância, certo? Porque é a forma mais pura que o ser humano tem existencialmente falando, né? Mas ele comenta assim que nem a infância ela está plenamente livre do pecado. Por quê?
Porque ali nós vamos ter, mesmo nas brincadeiras mais infantis e mais pueris, tá certo? Puramente infantil, você vai ter alguém querendo se sair melhor, você vai ver que tem alguém querendo, de repente, ali apontar um problema, você vai ver criancinha se irritando, né? Então, nem nessa forma mais pueril o ser humano escapa, porque é praticamente impossível. Nem assim os pais mais habilidosos conseguem gerir isso com o filho, tá certo? Então, ele chega à seguinte conclusão: se fôssemos para ser julgados pelos nossos erros, simplesmente, não ficaria pedra sobre pedra, tá certo? Então, olha aí que fantástico. Porque se nem a criança é capaz de fugir do pecado, quem dirá o humano formado, que é suscetível a tantas coisas, que é suscetível a tantos deslizes, certo? Então, a primeira característica divina que ele aponta é a compaixão, porque se não fosse a compaixão, não ficaria pedra sobre pedra, certo? E ele vai chegando ali para outras questões, certo? Porque se nem essa criança é capaz de fugir, né, do pecado, de escapar do pecado, ela analisa o que seria o bem e o que seria o mal, certo? Então, se o bem é considerado aquilo que leva plenamente a Deus, por que outras coisas, como por exemplo, de repente tirar o fruto, né? Outra análise extremamente refinada dele, tirar uma maçã de um pé, por que isso é permitido? Porque se fosse bom plenamente, não prejudicaria outro ser, por exemplo, certo? Então, se eu fosse focar simplesmente no mal, não ficaria pedra sobre pedra, e se fosse somente bom, não seria permitido nem tirar a maçã de um pé de macieira. Então, ele chega a outra característica essencial de Deus, que é a não corrupção, certo? Então, ele aqui tem o pleno controle sobre esse equilíbrio do universo, né? Aquele que sente, aquele que destrói, mas sem sentir ira, aquele que tira, mas sem ambição. Você está entendendo? Então, é um aspecto importantíssimo que assim eu observei, achei isso fantástico, porque define as duas principais características de Deus, que é a compaixão e a não corrupção, certo? Então, se eu pudesse resumir toda essa parte nessas 3 observações, eu já estou extremamente satisfeito. Então, já começamos com o pé direito e, assim, já começou me impressionando de uma maneira sensacional, certo? A segunda questão é que, como eu falei, ele vai analisar o que é a felicidade. Esse é um capítulo, assim, que, falando da existência humana, dispensa apresentações, tá certo? Então, o que seria a felicidade? Ele define ali que, primeiro, ele traz Deus para as alturas, certo? Que é Deus sendo como elemento da excelsa verdade, da verdade absoluta e plena de tudo, porque a tudo ele conhece. Então, por que é que existe essa necessidade do ser humano em buscar alguma coisa que ele nem conhece? Aí ele traz o exemplo dos guardas, certo? Ele comenta assim: se você perguntar a um guarda de uma cidade se ele deseja ser guarda, talvez ele diga que alguns, né? Talvez alguns digam que não desejariam ser guarda, desejariam ser outras coisas. Mas se você perguntar a todos eles se eles desejam ser felizes, aí você vai ver que todos desejam ser felizes. E aí ele comenta assim: mas como, meu Deus, um ser humano que não conhece plenamente o que é felicidade, porque a felicidade só pode estar em algo muito acima, como é que ele deseja tão ardentemente algo que ele não conhece plenamente? Isso é uma contradição, isso é um paradoxo gigantesco, certo? Nem mesmo os pais conseguem explicar direito o que é felicidade para o filho, certo? Então, ele já começa com essa análise. O homem deseja plenamente algo que desconhece de fato, ele só tem pistas do que é isso. E aí ele vai chegando a outras questões muito mais refinadas. Ele comenta assim: a necessidade do homem em conhecer a felicidade é tão grande que ele busca isso na verdade. Porque se você perguntar para qualquer homem, você deseja viver uma vida enganado? Ele vai dizendo, claro que não, porque uma vida enganado é muito ruim. A pessoa fica
sujeita a coisas horríveis. Então ele já também aponta aí a necessidade do ser humano em buscar essa questão da verdade. E aí ele chega à conclusão: o homem busca a felicidade porque ele naturalmente busca a verdade. Buscando a verdade, ele encontrará ali a felicidade. Mas esse sentimento ele é paradoxal, falando na prática. Por quê? Porque todos aqueles que buscam a verdade e todos aqueles que a encontraram têm dois sentimentos. O primeiro é que são odiados. Se você mostrar a verdade, certo? Vou fazer um paralelo aí com a Divina Comédia. Se você mostrar a verdade para alguém, é como se você estivesse jogando sal em uma ferida. Então aquilo incomoda, aquilo causa raiva, aquilo causa sofrimento. Mas ainda assim ele busca essa verdade. Olha que coisa paradoxal e complexa, certo? E ainda tem outra questão. O ódio que ele sente de si mesmo por ter encontrado a verdade, porque aquela verdade, ele sabe que por mais que ele encontre isso aí, e por mais que ele brade aos céus e a todos essa verdade, isso aí vai causar uma discórdia, vai causar tanta dor. Então ele comenta sobre essa questão de que mesmo sendo odiado por ter encontrado a verdade e mesmo odiando a si mesmo, ele busca essa verdade. Porque ele sabe que nessa verdade ele vai encontrar Deus. E só esse é que vai oferecer esse seu júbilo da alegria. Por isso que você deve buscar constantemente essa verdade, porque nessa verdade existe Deus. Deus é a felicidade. Sem essa divisão, se essa divisão acontecer, o homem nunca poderá ser feliz. Então, olha aí que capítulo fantástico, de uma complexidade gigantesca, mas que exprime uma verdade assim, praticamente inexpressível, tá certo? Eu acho que só lendo esse capítulo e só realmente tendo a coragem de destrinchar ele para entender o seu real significado, certo? E aí ele chega a outra conclusão. Então, se você não consegue hoje, de repente, entender plenamente a verdade, é porque Deus entende essa capacidade que ela tem de causar felicidade ao ser humano, mas também de causar esse desprezo, certo? Esse medo. E aí ele comenta sobre a questão da terra, tá certo? Que ele comenta assim, que a terra sem... Né, a terra é o instrumento principal e ele compara a terra à igreja e a todas as providências que estão sendo tomadas. Aí ele comenta, a terra sem preparo, né, preste atenção nisso, a terra sem ter sido arada, sem ter sido preparada, sem nada disso, pode receber uma semente boa. Então, como é que você vai ser uma pessoa comprometida com essa verdade, buscar essa verdade sem antes passar pelo preparo dessa terra? E aí ele faz um paralelo disso com as questões das dificuldades, traz um pensamento extremamente refinado sobre a igreja, comparando a igreja à terra, porque ali você tem todos os elementos para se formar algo maior, algo grandioso, né? E ainda tem outro paralelo, a igreja e o homem, tá certo? Dentro do homem tem todo o terreno fértil para que você possa fazer aquilo, mas não é fértil, de fato. Precisa da água. Inclusive, ele compara a água ao que é divino, tá certo? Se você for olhar ali a questão mais biológica, a água, ela tem todos os elementos ali, né? Da água surge vida, quase que espontaneamente, certo? Então, por isso que ele comenta, né, assim, traz uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir, que o símbolo do peixe, né, na ceia, na Semana Santa, é exatamente por isso, porque o peixe é um ser que vem da água. A água é considerado um elemento divino da nossa existência, e dali, né, o peixe simbolizando também a Jesus, porque a igreja sem Jesus, ela é como a terra sem água, ela não é fértil, tá certo? Então, olha que coisa maravilhosa, certo? E a gente chega no elemento final, que é a questão do tempo. E esse é o capítulo desse livro que é mais complexo, e eu vou tentar aqui, de uma maneira bem resumida, tá certo? De uma maneira bem destrinchada, explicar para vocês. Ele parte de um seguinte princípio: o homem tem o dom da memória.
E o que é essa memória? É a capacidade de você reter aquilo que foi ensinado, né? Você lembra do seu pai, da sua mãe. Só que aí ele vai ainda mais a fundo. E essa memória, qual é a sua duração? Certo? O que é que ela te apresenta de fato? Capacidade, de repente, de analisar o passado. Só que se você não tem memória, você não consegue ver o passado e aí te torna praticamente impossível planejar alguma coisa para o futuro. Por quê? Porque esse passado já não existe mais. E aí o presente fica comprometido e o futuro também fica comprometido. Então, ele pega a divisão mais fundamental, mais simples, que é passado, presente e futuro, e ele destrincha na seguinte questão: ora, se tudo depende da memória, eu só tenho o presente. Então, na verdade, esse tempo que é transcorrido para o homem, na verdade, é o presente do passado e o presente do futuro, porque tudo está aqui no fator determinante que é a memória. E ele tenta exaustivamente alongar esse conceito para o que seria o infinito, né? Então, se eu tenho um ponto que é o presente e tenho algo que eu chamo de presente do passado e presente do futuro, eu tenho só um ponto de partida. Então, o que seria a eternidade? Seria infinitos presentes, infinitos passados, infinitos futuros. Ele mesmo chega à conclusão de que ele não sabe, certo? Mas ele começa a entender de que o que a gente chama de passado, presente e futuro existe um problema essencial, porque para isso teria que existir a memória. E dentro dessa memória, ela precisaria ser uma memória tão fabulosa e tão magnífica que conseguiria contemplar todas essas percepções em relação ao tempo. E aí ele vê a eternidade talvez como algo que se repetisse dentro de uma escala de tempo que é praticamente inquantificável, tá certo? E aí, esse é um dos principais argumentos, né? Por que ele traz esse argumento do tempo? Porque é um dos principais argumentos que um movimento herético que existia, tá certo? Movimentos heréticos dentro da igreja, né? Questionando as atividades divinas, tá bom? Eles existem desde antes de Santo Agostinho, tá certo? Então, se você acha que a heresia vem lá da Idade Média, não, é muito antes que isso, tá certo? Outro ponto importante. E aí você vai ter aquela questão, porque baseado nesse pensamento existe uma pergunta fundamental. Tá, se Deus quem criou tudo, se Deus quem fez tudo, o que é que existia antes desse tudo e o que é que existia antes de Deus criar tudo? Essa é uma pergunta bastante delicada, né? Porque se Deus transcende tudo isso, o que é que ele estava fazendo antes disso, né? E ele humildemente diz: eu não sei. Mas ele reconhece que dentro desse argumento existe um sofismo, tá certo? Existe uma manipulação para descaracterizar algo que sempre foi, certo? Então, esse argumento sobre o tempo, ele gira em torno de um problema que é analisar Deus. Mas, na verdade, eu falo para vocês que eu acho que as pessoas nessa época que chegaram, tá certo, a essa conclusão, estavam querendo fazer uma manipulação para descaracterizar algo que sempre foi. Então, eles é que tem que trazer o ônus da prova, tá certo? Então, gente, em resumo, esses são os pontos principais, tá, das Confissões de Santo Agostinho. Leiam esse livro. Existe muita coisa da história dele também, da ligação dele com a mãe dele, tá certo? Das ligações dele com os amigos dele, que fizeram ele para a religião cristã. Ele nem sempre foi cristão, tá certo? Ele se converteu, tá? Esses elementos históricos eu deixei mais para realmente você ir lá e ler, para conhecer melhor a vida desse ser espetacular que existiu e que trouxe para a gente uma análise filosófica e teológica muito aprofundada e muito refinada, que é um elixir para todo mundo que está estudando filosofia, para todo mundo que é da religião e para, inclusive, pessoas que não conhecem, querem conhecer melhor a história desse santo sensacional, certo? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Lembrando que domingo talvez não tenhamos vídeo, peço a compreensão de vocês, tá certo? Mas agradeço desde já a atenção, desejo aí uma ótima manhã a todos e uma ótima sexta-feira.